Repita mais uma vez o verso 22. Uma pergunta para a igreja. Há possibilidade de alguém adorar o que não conhece? Quem adora quem não conhece, segundo esse texto? Quem é que está adorando a Deus que não conhece, segundo esse texto? Quem são esses? Com quem Jesus está conversando? Vocês sabem? Então é a mulher? Mulher? Então ela pertence a quem? A Samaria, ao povo, aos samaritanos. Então ele está dizendo que os samaritanos adoram quem não conhece. Quem não conhece quem? O Senhor. E então ele diz claramente: vocês podem adorar o que vocês não conhecem? Essa é a minha pergunta. Pode-se adorar quem não se conhece? E aí o nosso irmão Jorge disse: sem chance. Poder pode, mas não deveria. Existe um detalhe. Não é porque a gente adora que Deus recebe. Não é porque você adora a Deus e dá o mesmo nome que eu estou dando a Deus, ou qualquer outra pessoa dá o mesmo nome do Deus das Escrituras, que Deus está recebendo. Vou melhorar isso para que a gente entenda que, como disse um certo pastor que já partiu para o Senhor, não tem coisa pior ou mais perigosa do que adorar a Deus. Não tem coisa mais perigosa neste mundo do que adorar a Deus. E por que é tão perigoso adorar a Deus? Porque existe uma coisa no meu coração e no seu coração que não há no coração de Deus. A tolerância para o pecado, a tolerância para o erro e a tolerância para a ignorância. Eu tolero o pecado, eu tolero o erro e eu ainda tolero a ignorância. Quando eu falo ignorância, eu falo exatamente da capacidade de a gente não ter um conhecimento sobre determinado assunto. Eu sou ignorante a isso. Vamos lá, sei lá, construir esse vaso de vidro. Sou totalmente ignorante. Eu não sei se alguém aqui tem alguma expertise, como a gente pode dizer, a respeito de construir um vaso de vidro ou qualquer coisa de vidro. Tem alguém aqui que saiba disso? Então todos nós somos ignorantes em relação a essa fabricação, a fazer um vidro ou qualquer objeto de vidro, seja lá o que for. Por que a gente é? Quando eu digo que a gente é tolerante, a gente é tolerante. De muitas formas, de muitas maneiras. E isso é permissível e Deus não é. Porque Deus é santo em todos os seus jeitos, em todas as suas formas, em todas as suas qualidades. Ou melhor dizendo, em todas as suas virtudes, Ele é santo, Ele é separado. Hoje é domingo e como eu conheço o irmão Jorge pelo menos um pouquinho, eu sei que ele separa esse dia para estar com o Senhor com o jejum. Então, mas eu conheço ele um pouquinho mais, e vamos supor que eu não conheci tão bem ele ao ponto de saber disso. Então eu chego com ele e digo assim: irmão Jorge, hoje o senhor vai fazer, lá em casa o senhor vai tomar aquele café da manhã maravilhoso hoje no domingo. E o irmão Jorge, talvez, olhando para mim, para as pessoas, talvez ele diga não é verdade? Tá bom. Mas existem outras coisas que ele não vai me dizer não é verdade? Vamos supor que ele não gosta de uma determinada coisa e eu entregue para ele, seja lá uma comida, vamos supor chocolate, eu detesto chocolate, ele, não eu. Aí vamos supor, ele detesta, eu entrego para ele, eu não gosto muito, mas só por causa de você eu vou tirar só um pedacinho, tá bom? Para não fazer a desfeita. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente gosta de fazer isso, por quê? Porque a gente não gosta de machucar a outra pessoa que tão generosamente, tão amavelmente me trouxe alguma coisa boa. A gente não faz isso?
Deus vai fazer isso comigo? Vai fazer isso com você? Não vai fazer. O que eu não gosto, puf, corto na hora. E lembrando, o que Deus não gosta é de pecado. Então qualquer coisa que a gente se aproxime para Ele, se aproxime dEle e entregue para Ele alguma coisa, e que esteja contaminado com pecado, Ele vai dizer, parou aqui, eu rejeito isso. Eu não aceito a tua oferta porque eu nem te aceito. Foi isso que ele disse a Caim. Caim ficou revoltado com Deus por causa disso. E o que ele estava fazendo? Ele estava batendo no seu irmão? Ele estava roubando? Foi numa apresentação de culto a Deus. Ele apresentou sua oferta. E a Bíblia diz que o que Deus fez? Rejeitou Caim e sua oferta. Ao passo que Abel, ele aceitou e sua oferta juntamente com ele. Meu ponto aqui, irmãos, é que Deus ele não vai aceitar aquilo que Ele não quer. E não tem coisa pior para nós sermos rejeitados por Deus. Não tem coisa pior para nós do que sermos rejeitados por Deus. Por que é coisa pior? Porque, vamos supor, se o Lecide me rejeitar, se essa igreja inteira me rejeitar como pastor, o que eu posso fazer? Ir para outro lugar, né? Eu posso querer ficar brigando com vocês, rejeitar daqui, eu rejeito de lá e rejeito daqui, fica até terminar o mandato. Fica aquela bagunça feia do inferno, eu vou logo dizendo assim, mas no final das contas, uma vai tomar um lugar e a igreja continua o seu rumo aqui. É assim ou não é? Quando dois ou num casal começa a brigar, discutir, um rejeita o outro, o que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, é separar e cada um para o seu lado. É ou não é? Não estou dizendo que isso seja a melhor coisa, mas daquilo que poderia avançar nessa situação de relacionamento, é a melhor coisa a separação. Porque a Bíblia declara que Deus deseja que a gente viva em paz. Esse é o ponto. Deus deseja que a gente viva em paz. O que adianta, vamos supor, Eliane Salvimário, pede guerra todo dia, e semana após semana, mês após mês, aí. Não, mas a gente está casado, porque Deus disse que é para a gente ficar casado. Não, Deus não disse que é para vocês ficarem casados brigando. Deus tem prazer nesse tipo de casamento? Não existe isso, irmãos. O que Deus tem prazer é que a gente viva em paz uns com os outros. Que a gente honre um ao outro. É nisso que Deus tem prazer. Mas só para os dois estar debaixo de uma casa e dizer para todo mundo que estão casados, quando a igreja olha, isso não é casamento. Os filhos vão dizer, eu não quero ficar casado nesse tipo. Eu não quero. Se casamento é isso, não quero saber de casamento. Então, quando a gente diz que, quando Jesus falou claramente que vocês adoram o que vocês não conhecem, Deus estava dizendo claramente para ele, vocês não adoram. Vocês realmente, a adoração de vocês não é recebida por Deus. E isso para nós é uma pedrada, irmãos. Para a vida da igreja isso é uma pedrada, saber que eu estou indo para adorar, e a samaritana, como todos os samaritanos, se orgulhavam de ter o seu templo e adorar a Deus, e o grande profeta, que eles também esperavam, Jesus estava dizendo, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. E agora eu não deixei vocês concluírem o texto. Concluamos o texto. Verso 23 ele começa. Continua. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entende agora por que a gente não pode conseguir adorar a Deus da forma como Ele quer, ou seja, ser aceitável a Deus a nossa adoração, se nós não adorarmos em espírito e em verdade? Porque se a gente não adora em verdade, há uma mentira no nosso coração, há um erro em nossas vidas, e esse erro é pecado, e esse erro faz com que Deus rejeite nossa adoração. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês.
1 Samuel, capítulo número 15. Verso de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, verso de número 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Qual é a saudação de Saul para Samuel? Bendito sejas tu do Senhor. Eu executei as palavras que o Senhor havia me ordenado para executar. Eu a executei completamente. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus tem tanto prazer, troque holocausto e sacrifício por adoração. Deus tem tanto prazer em ser adorado, quanto que se obedeça a sua palavra, porque sacrifícios e holocaustos nada mais é do que um rito de culto, um rito de se aproximar a Deus, um rito de adorar a Deus. Ninguém poderia adorar a Deus sem um sacrifício. Era impossível. Era necessário que o adorador oferecesse um sacrifício para ser aceito. O sacrifício era o aplacar da ira de Deus contra o pecador, que Deus está irado. Por isso o adorador fazia um sacrifício. E quando ele fizesse esse sacrifício e Deus aceitasse esse sacrifício, então, e somente então, ele recebia essa adoração. Do contrário, não se recebia. E então, ele está dizendo: se você tiver um rito e você fizer esse rito, você acha que só porque tu fizeste o rito que foi descrito para você fazer, Deus tem tanto prazer nesse rito em que se obedeça a sua palavra? E aí ele termina dizendo: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele sabia a vontade de Deus, o que Deus queria. E mesmo sabendo, ele não adorou o Senhor.
Ele achou que a melhor coisa era trazer o rei, Amaleque, e os amalequitas, ele destruiu tudo muito, mas só trouxe o rei. E quando o povo olhou, que ovelha gorda, que boi cevado, vamos levar isso ao Senhor, porque o Senhor vai se agradar demais desses animais, eles estão tão gordinhos, prontos para o abate. Não é não? O rei disse assim mesmo, vamos trazer, vamos levar, Deus vai se agradar desses animais. Como se Deus comesse carne e bebesse sangue. Essa é uma das repreensões de Deus no livro de Salmos. Eu te pedi isso, sangue, carne. Eu tenho necessidades, como um homem tem, de comer e beber. Então, os judeus que sabiam a vontade de Deus, eles não cumpriram a vontade de Deus. E não foram aceitos por Deus. Se aqueles que sabem a vontade de Deus e não as cumpre, Deus não recebe, imagine quem nem sabe qual é a vontade, como vai ser recebido por Deus. E é isso que Jesus ele coloca, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Deus é necessário que ele é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito, irmão, não é o meu espírito. É por meio do Espírito de Cristo, é por meio do Espírito Santo. E essa verdade é a verdade das Escrituras, que nos conduz a essa tão maravilhosa adoração. Por isso, que a gente está estudando como devemos prestar um culto a Deus e ser recebido por esse Deus. Porque é tão comum a gente adorar a Deus, é tão comum ver as igrejas cristãs reunidas no domingo. Passei agora, vindo para cá, pela igreja católica, estava cheia de gente, mas muita gente mesmo. E acho que o culto deles foi 7 horas da manhã, provavelmente, para estar saindo agora, perto das 9. Muita gente, 7 horas da manhã. Nem sempre está acontecendo isso lá. Mas, se você perguntar para qualquer um que está ali, você acha que ele não acordou cedo, 6 horas da manhã, para estar na igreja dele, para cultuar o Deus que ele acredita que é verdadeiro? Acho que isso não foi de sinceridade do seu coração? Ou só foi para ver os irmãos católicos uns com os outros? Não foi com sinceridade, porque ele está no domingo, irmão, é igual nós. Não tem nada de mudança, é igualzinho a nós. A única diferença é que eles foram 7 horas e a gente está vindo 9 horas. A gente deve acordar mais ou menos 8 ou 7 horas, dependendo de quem quer, tiver muita família. Tem gente que acorda já 8h30, em 10 minutos já se pronto e já vem para a igreja. Não tem nenhum problema. A única diferença, irmãos, é que é domingo. E domingo, a gente já passou a semana toda trabalhando, fazendo as suas coisas. Poxa, mas no domingo vou ter que acordar. Ainda bem que é um pouquinho mais tarde, né? É 9 horas o culto. O deles é 7 horas. E para muitos que trabalham no diário aqui da cidade, 7 horas é o padrão que as pessoas começam a entrar nos seus trabalhos. Então, 6 horas da manhã é como se fosse o quê? Mais um dia normal, de segunda a sábado, talvez. Então, há um sacrifício da parte deles, há um jeito de se desvincular de cada uma dessas coisas e partir com sinceridade do seu coração e adorar a Deus. Só que Cristo está dizendo, se não for em espírito e em verdade, é em vão que estão me adorando. E aqui a Bíblia diz claramente que Saul, ele mesmo sabendo a ordem de Deus, ele desobedeceu, porque ele achou que alguma coisa melhor do que o que Deus queria pudesse valer para que, recebesse mais crédito na sua conta. Não, essas ovelhas são boas. Não, esse gado também está gordinho. Vamos levar para sacrificar ao Senhor, que o Senhor vai muito se alegrar. E o que aconteceu? Deus o rejeitou. E o que é triste nessa história, sabe o que é? É que quem fala isso é Deus falando para Samuel. Disse, Samuel, me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Ele começou a fazer aquilo que não me agrada mais. A Bíblia diz que quando Deus falou isso para Samuel, Samuel passou aquela noite toda orando ao Senhor, clamando para pedir perdão, para que o Senhor mudasse sua decisão em relação a Saul. E não teve jeito.
Hum. Pode ir. Uhum. Eu quero colocar só duas coisas, assim, para que a gente faça a diferença, que todos os dois estão errados. E todos os dois, eles agem no mesmo princípio, um princípio de sinceridade. Nossa sinceridade, Deus não vai estar nem aí para a nossa sinceridade. Foi o povo e foi ele, porque ele é o rei. Saul, ele é cheio de culpas nessa situação, sabe por quê? Daí ele é tão diferente de Davi. Não é que Davi nunca tenha pecado e nunca tenha... Davi talvez tenha feito pior do que Saul. A diferença é que quando Davi era confrontado, ele dizia, pequei contra o Senhor. Acabou. Não, pequei. Já era. Com Saul, quando é confrontado, ele vai colocar as suas desculpas. Não, mas sabe o que foi? O povo insistiu demais para querer esses bois para eu levar. Eu tive uma grande vitória. Eu vou agora constranger esse povo. Eu vou tirar o docinho deles. Não ia ficar muito legal, né? Poxa, uma grande festa, agora eu vou estragar por uma besteirinha dessa. É o politicamente correto mesmo. Então, às vezes a gente adora, ou melhor dizendo, honra mais os homens do que a Deus. Foi como eu falei no início. Às vezes a gente concede isso e a gente esquece que esse tipo de honra é contra nós mesmos. Porque a gente não está colocando Deus na balança, no pedestal onde Ele deveria estar, na posição mais alta. Quem ama mais qualquer outra coisa do que a mim não é digno de mim. Mas aí, ele está falando uma coisa interessante, porque antes que ele fale em espírito e em verdade, e que não seja um local de adoração, ele diz, a hora vem e a hora já chegou. Por que a hora vem e a hora já chegou? Porque antes a hora não tinha vindo e nem tinha chegado. Então, quando a hora não está vindo e nem tinha chegado, aonde é o local de adoração? Jerusalém. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Se a salvação vem dos judeus, tudo que acontece em Jerusalém por ordem de Deus é verdadeiro. Mas a hora vem e a hora já chegou. Por que a hora vem? Porque o filho estava lá. A quem o templo foi construído para que o filho entrasse, o filho já está lá. E quando o filho morrer agora, nenhum dos templos vai fazer. Por quê? Porque o próprio Cristo vai ser o templo de Deus. E esse templo construído é a igreja que ele vai levantar e edificar por causa do seu sangue, por causa do seu sacrifício. Um templo vivo, como diz Pedro, templo de pedras vivas. Ou seja, a própria igreja se tornará o templo de Deus. Não esse santuário, mas a igreja. Não é um indivíduo, é a
igreja, o corpo de Cristo. Por isso não existe igreja de um indivíduo, não existe igreja, irmão, de um grupinho, não. Tudo que é grupinho, ou é igreja, ou não é igreja. Dele próprio. Agora vem, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em espírito e verdade. Por quê? Porque o Espírito vai habitar nessas pessoas. E esse Espírito que habitar nessas pessoas vai mudar o coração delas. E o coração delas mudados, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito escreveria as palavras de Deus em seus corações. Daria um novo Espírito para que então eles pudessem adorar a Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram-se e tudo se faz novo. Totalmente, todas. Não somente isso, mas ele está ratificando todo o processo de ensino, porque, como vocês talvez não conheçam muito, Samaria ela não tinha todas as escrituras sagradas. Ela só aceitava a Torá. Não tinha. Não aceitava nenhum dos profetas, só era a Torá. Para ela era só os 5 livros da Bíblia e acabou. Era isso. E eles tinham o templo deles, que competia com Jerusalém. Era isso, basicamente isso. Os sacerdotes eram sacerdotes deles mesmos, instituídos por eles mesmos, e acabava. Só que quando Cristo está dizendo que a salvação vem dos judeus, todo o processo de salvação, e todo o processo de salvação não se dá só pelos patriarcas. Passa-se por Moisés, passa-se pelos profetas, para que todas as profecias pudessem caminhar e fechasse na pessoa de Cristo. Para que não ficasse, olha só, se a gente fica só com a Torá, a gente tem muito pouca luz a respeito de quem seria o Cristo. Muito pouca. Não conseguiria identificar. Porque nas profecias dos 5 primeiros livros, a profecia melhor que a gente tem é o grande profeta, que é Moisés, que diz: Deus levantará um homem semelhante a mim dentre meus irmãos, e esse será o grande profeta. E todo aquele que não ouvir a sua palavra será eliminado do povo de Deus. Essa é a grande profecia. Fazia parte, né? Fazia parte. Mas e esse ponto aqui que eu estou querendo dizer é que, então a gente tem um ciclo de profecias muito curtas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque a revelação é progressiva. Deus tem que mostrar mais a respeito de quem seria esse Messias. É só no livro de Isaías que a gente descobre que o Messias sairia de uma virgem. É só no livro do profeta Zacarias que o Messias entraria claramente, sentado num jumento. É muita profecia, irmão. Nos Salmos, então, é cheia de profecias a respeito do Messias. Mas se eu não tenho os Salmos, eu não tenho os profetas, eu não tenho mais nada, só menos os 5 livros da Bíblia, fica muito difícil eu entender e enxergar quem é o Messias que vai vir. Se os judeus que tinham todos os 66 livros, 66 não, os 39 livros que a gente tem do Antigo Testamento, nem eles conseguiram enxergar, devido à falsa percepção que eles tinham do Messias, da falsa compreensão do que eles achavam como deveria ser o Messias. Se eles falharam, imagine com apenas 5 livros. E que o próprio Cristo está dizendo, a salvação vem dos judeus. Eu quero colocar para vocês que sinceridade para nós, ou diante de Deus, não é a melhor coisa do mundo, irmão. É bom sermos sinceros, mas é sermos sinceros no sentido de quê? Dos nossos pecados, dos nossos erros. Para fazer uma coisa boa e sincera diante de Deus, irmãos, só porque eu acho que Deus vai se agradar, porque eu me agradaria, isso não significa dizer que Deus vai receber. É disso que eu estou colocando a respeito a gente estudar sobre o culto a Deus. E eu volto. E usei esses textos para que a gente pudesse entender isso. Quando o apóstolo Paulo estava em sua jornada missionária, ele chegou até a Grécia. E quando ele chegou à Grécia, ele chegou num lugar de adoração de ídolos, dos deuses. Seria como se fosse Brasília nos dias de hoje, que é tudo selecionado, em cada lugar tem exatamente... onde é o setor dos hospitais? Aí tu vai lá. Onde é o setor de supermercados? Aí tu vai para lá. Aí se é o setor não sei das quantas, aí tu vai para lá. Tudo bem direcionado. Dificilmente alguma cidade é assim. Talvez as cidades aqui
do Distrito Federal sejam muito com essa temática, o setor só disso, o setor só daquilo, mas na maioria das cidades do Brasil, você encontra lugar em qualquer lugar, não tem muita... É uma bagunça só, não é verdade? Então você tem que descobrir. Em Brasília não é assim. Na Grécia parece que era meio assim. Existe o local de adoração de todos os deuses, e então havia um local espalhado e cada um fazia a sua adoração naquele grande recinto. E a Bíblia é clara que quando ele passou, ele viu uma pedra, um santuário, vamos colocar assim dizer, uma pedra dedicada ao Deus. Por que eu vou adorar um Deus desconhecido? Núbia, por que eu vou adorar um Deus desconhecido? Vamos pensar, Núbia, tu é uma adoradora de vários deuses. Comigo aqui todo mundo tem vez, é Coca-Cola, é Sprite, é Fanta, uva, eu adoro tudo. Aí só que tem um altar que se levantaram assim mesmo, uma pedra para adorar o Deus desconhecido. Por que tu vais adorar o Deus desconhecido? Por que, Núbia? Não sabe? E o senhor, meu querido? Não sabe? Tico-teco, tico-teco, tico-teco. Caraca, foi embora mesmo. Júlia, veio, vai, Júlia. Por que tu adoraria um Deus desconhecido? Não. Considerando que tu é uma grega lá daquele tempo. Douglas. Uhum. Que não? Não, que não conhecesse. É exatamente isso. Mas o fundo disso é que, se eu não adoro Deus, Deus não me abençoa. Essa é a tônica de toda a religião, irmão. Inclusive a cristã. Se eu não adorar a Deus, Deus não vai me abençoar. É igual, irmão, não muda nada. Por quê? Essa filosofia nasceu lá na Grécia. Não. Desde que Deus instituiu o sacrifício, ninguém podia se aproximar dele sem um sacrifício. E sabia que se Deus não abençoasse, era porque a gente está irado contra nós. Ele já tem na pressuposição clara que Deus está irado contra nós. E para que apazigua a ira de Deus, ou seja, vamos fazer as pazes, eu ofereço um sacrifício. Esse sacrifício seria a minha vida, mas para eu não morrer, eu mato o animal. E nesse animal morto, que Deus possa receber como se fosse a minha vida, de arrependimento e pecado. Então, aplacaria a ira de Deus e então Deus abençoaria. Essa é a tônica geral. Lembre-se, Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Sem fé? Porquanto todo aquele que acredita que Deus existe, ele tem de se aproximar dele, porque ele, o próprio Deus, ele vai abençoar, ele torna galardoador, ou seja, abençoador dos que o buscam. Disse para vocês, como disse o profeta, buscai-me em vão? Foi isso? Foi isso que eu disse? Vem me buscar, que não vai acontecer nada para a vida de vocês. Não, me busque que eu vou te abençoar. Esse é o ponto. Todas as religiões, inclusive a cristã, ela entra nesse patamar, nesse princípio, claro. Se eu não me aproximar de Deus e não fizer o que Ele quer, de forma alguma eu serei abençoado. Esse ponto é tão sério, irmãos, que isso está tão enraizado no coração de todos os homens, que é necessário que eles sabem, no fundo do coração, o quê? Deus está irado contra mim. Então tem que fazer alguma coisa para apaziguar. Só que eles não conhecem o verdadeiro Deus. Então eles começam a apaziguar todos os tipos de entidades que eles supõem que vai existir e que vai abençoar. O Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade.
Todas as chances, porque já que é tantos deuses, a loucura foi tão grande. Então pode ser que tenha algum Deus que eu não sei aonde está e que vai me abençoar em alguma área, mas eu não tenho essa área e nem sei qual é esse Deus. Vai acontecer o quê? Eu vou me lascar todinho. Então vou levantar para que ele não fique tão triste comigo. Eu disse, eu não conheço o Senhor. Então eu estou te dando isso aqui. Tem misericórdia de mim? É basicamente isso. Não é sincero isso? É ou não é? Sincero. Eu não conheço Deus, eu não sei qual Ele é, não sei como Ele é, não sei o que Ele deseja, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Tu existe. E por isso eu estou oferecendo para Ti isso aqui. Me abençoa. O nível de culpa num povo desse é tão grande, que ele faz qualquer coisa para ser abençoado, para aplacar a ira de Deus. Por isso eu volto a dizer, não é porque a gente é sincero que Deus vai receber nossa adoração, irmãos. Não é. E eu estou falando da sinceridade normal, simples mesmo, sem nenhum tipo de mais, nem sem nenhum tipo de menos. E se a gente tendo as escrituras e o conhecimento, a gente ainda vai errar e vai achar e vai colocar alguma coisa, e achando que Deus vai agradar a gente, porque a gente, tu conseguiste fazer melhor do que a minha lei? Tu sabe muito mais a minha vontade do que eu? Então, por isso, irmãos, a gente tem estudado a respeito do culto a Deus e da forma como Deus ele age nas nossas vidas, para que nós possamos entender e compreender que o Senhor é grande Deus sobre toda a terra. Quando a gente vai estudar sobre o princípio regulador do culto, Terry Johnson chega ao ponto de dizer assim, o verdadeiro conhecimento de Deus leva à adoração correta, que por sua vez leva ao viver correto. Como diz no livro de Salmo, você se torna aquilo que você adora. Se você adora um Deus corrupto, o que é que você vai ser? Corrupto. Se você adora um Deus prostituto, o que é que você vai ser? Prostituto. Vocês acham que isso talvez seja somente palavras ditas ao vento? Agora, olha para o panteão grego, olha para o panteão romano, e olha para o nível de degradação da sociedade que eles viveram. Por causa da idolatria deles, se reproduzia em idolatria e imoralidade entre eles. Olha para a nossa geração dessa cidade de Alto Paraíso, altamente espiritualizada, com vários deuses, como essa população é. Olha para ela e verifica quanto nível de adultério, quanto nível de prostituição, quanto nível de imoralidade. Por quê? Porque a gente se torna o que a gente adora. Os deuses de Roma e de Grécia, eles tinham, como se diz, bacanais nos céus. Se lá no céu tem isso, o que é que vai fazer aqui na terra? A porta está aberta, irmão. A porta está aberta. E se Deus nos constituiu como sua imagem e semelhança, já pensou eu me prostituindo, adulterando, roubando, fazendo todas as outras coisas erradas que a sua palavra condena? Como Deus olha para mim e disse, tu és o meu representante? Mas eu não sou isso. Eu não sou isso. O que vai sobrar? Ser fulminado, irmão. Vai ser fulminado, não tem outro jeito. Porque não tem coisa pior do que eu mandar um representante e ele não me representar. Não é assim que a gente fica
chateado da vida, né? Não vou usar outras palavras, porque não, a gente é cristão. Quando um político que a gente vota, ele faz todas as coisas erradas, pelo qual a gente não fez, não quis. Ou quando a gente, mãe dizia assim mesmo, disse, tu vai lá e compra isso. Como é que tu fazes isso, rapaz? Eu te mandei tu comprar desse jeito? Foi isso que eu te pedi? A gente fica chateado por coisas simples, que a gente envia uma pessoa e ela não executa aquilo que a gente quis. Pô, se era para fazer assim, eu mesmo fazia. Pô. Então, Deus também, quando Ele olha para nós, Ele quer e espera que quando a gente o adore, a gente não adore num processo hermético, ou seja, fechado, caladinho dentro da igreja e adorando, como está tudo. Não, Ele quer a nossa vida toda manifestada em adoração. E para essa vida toda ser manifestada em adoração, só existe uma única pessoa que adorou Deus e nunca foi rejeitado. E esse foi o Cristo. Sabe por quê? Porque a sua vida inteirinha foi em obediência a Deus. Toda a sua vida foi em obediência a Deus. E é por causa dessa obediência, por causa do seu sacrifício, que Ele me recebe e você é recebido por Deus. Porque fora de Cristo não podemos dar nada para Deus. Deus não recebe nada se nós não estivermos em Cristo. E não pense que o meu culto e o seu culto que a gente faz aqui na igreja, ele é bom, ele é agradável a Deus, porque não é. Vou pegar a Núbia aqui de cobaia. Núbia, tu está com sono? Sim ou não? Bora, Núbia. Não? Um pouco. Eu estou vendo, está pescando aí. Não é só tu não, Núbia, mas vou te pegar de cobaia. É um culto aceitável a Deus? Me diz. Vamos supor, tu está pegando o Helder. Quero te falar uma coisa séria, Helder. Aí o Helder, sim, senhor. Vamos sentar aqui? Vamos sentar. Aí lá vendo, assim, 5 minutos a Núbia falando, Helder. Como tu ficarias? Uxe! E tu acha que Deus ia ficar como contigo? Me diz. Ele vai aceitar? Ele aceita, sabe, por causa de Cristo, irmãos. Toda a misericórdia dele é em Cristo. A gente tem que estar em Cristo para entregar tudo para Ele. Tu acha que quando eu estou pregando, ou qualquer pastor está pregando, não passa pensamento ruim na nossa cabeça? Me digam. E Deus está aceitando o meu culto? Tudo é por Cristo, irmãos. Não tem nada que a gente vá entregar a Ele que seja 100% puro. Não há, porque não há pureza em nós. Eu gosto muito de uma passagem do Antigo Testamento. Se eu não me engano é Josias que acontece isso. Ele faz uma celebração. Eu acho, não lembro muito bem. É no livro de Reis ou Crônicas, qualquer um. Só que a Bíblia diz que os sacerdotes eles não estavam puros. Então o rei diz a si mesmo, Senhor, ele orou, tem misericórdia, porque os sacerdotes não estão prontos para oferecer o sacrifício da Páscoa. Eram muitos animais para serem degolados, imolados e oferecidos ao Senhor no dia da Páscoa. Mas os sacerdotes, eles não estavam purificados. Sabe o que significa dizer? A vida deles não estava correta como deveria estar. Mas eles fizeram uma aliança com Deus e pediram, Deus tem misericórdia. E aí eles tiveram que ter a noção de que agora, com a aliança feita, eles vão celebrar a Páscoa. Mas esse tempo de celebrar a Páscoa, não daria tempo deles se purificarem até a Páscoa, e então oferecerem uma Páscoa ao Senhor agradável. Então o rei, ele se levanta e faz uma oração. Não leve em consideração, porque a gente andou errado. Tem misericórdia de nós. A Bíblia declara que Deus aceitou a oração e aceitou. Isso é sinceridade verdadeira, irmãos. Que a gente reconhece que a gente não pode entrar na presença de Deus perfeito. E ao reconhecer essa nossa limitação extraordinária, Deus usa da sua graça. Como diz a palavra do apóstolo Paulo, transmitida a nós pelas Escrituras, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É disso que Deus faz. Ele nos resgata para perto de si.
para que então a gente possa oferecer um culto, e o povo se alegrou ao ter oferecido, e Deus ter abençoado o povo e não levado em consideração. Agora, quando a gente está nesse processo de adorar a Deus, a gente precisa entender claramente que Deus dá princípios muito claros e firmes para a gente adorar Ele. E é por meio desses princípios que a gente não pode vacilar e se afastar, ou querer acrescentar ou retirar alguma coisa, achando que a gente vai contribuir para aquilo que só Deus sabe, irmão, que Ele gosta. Eu conheço um pouco do Lecides, mas sei que a Luzia conhece mais dele do que eu. Aí chegou o aniversário do Lecides, que passou já. E eu queria dar um presente para o Lecides. Só que eu não tenho certeza se ele vai gostar. E eu tenho uma possibilidade. Não dá tempo de eu conhecer o Lecides da forma como eu quero para dar esse presente e certamente, acertar na mosca. Eu tenho que ter algumas possibilidades. Posso falar com o Tiago. Quem sabe o Tiago conheça ele muito. Eu sei que ele já conhece mais do que eu. Mas tem alguém que conhece mais ele do que Lecides, mais do que Tiago. É a própria esposa dele. Eu vou falar com ela. É o único jeito. Então, ao conversar com ela, eu descubro exatamente, Luzia, se eu der isso, ele vai gostar? Abraão, te dizendo, não vai gostar disso não. Não, mas não importa. Entende o que eu estou querendo dizer? Se eu não tenho condições de eu chegar ao ponto de conhecer ele para dar aquilo que eu quero, eu tenho que conhecer alguém de fato que conheça ele tão bem que quando eu pergunte, eu posso dar isso? Aí a pessoa disse, pode dar isso que vai dar certo. Não, não dá isso que ele não vai gostar. Nem quer ficar com ele com raiva, entrega isso então. Eu estou dizendo exatamente isso, que é impossível a gente chegar a Deus, irmãos. Ninguém consegue subir até Deus. Esse é o princípio maior de toda a Escritura. Ele é transcendente, não tem como eu chegar até Ele. É impossível. É necessário que o quê? Que Deus desça e fale para mim o que Ele quer. Porque se Ele ficar em oculto, vou ficar chutando as coisas, tateando as coisas, mas não vou encontrar e nem vou conhecer o que Ele ou quem Ele é de fato. Então é necessário, como diz a Escritura, que Deus se dispôs a se revelar. E a sua revelação é suficiente para entender o que Ele quer, sua vontade, e o que Ele quer de mim. Suficiente. Ele não revelou tudo o que Ele é, porque a Bíblia não é tudo, irmão de Deus. É uma parte só de Deus. Aquilo que Ele está nos dando para conhecer. Ou você acha que tudo que Deus está aqui, na Bíblia? A Bíblia é a vontade de Deus. É a perfeita vontade de Deus. Mas não é tudo Deus. Significa dizer que a Bíblia é limitada. E Deus é limitado? É isso que eu estou dizendo. É suficiente. Suficiente para a gente ter certeza do que Deus quer e do que Deus não quer. Mas eu vou conhecer muito mais das coisas de Deus por toda a eternidade diante dele. E a Bíblia, sumirá da minha frente. Literalmente sumirá. Não vou mais ler Êxodo, livro de Deuteronômio. Não, eu estou diante de Deus, eu converso com Ele a respeito do que Ele tem. Para aquele passado e para aquele futuro lá em diante. Perfeitamente. E aqui nesse ponto, quando Deus ele se decidiu se revelar, irmão, como é que eu pego uma coisa que eu não consigo ter acesso ao próprio Deus e Ele está me dando, eu quero isso e é isso. Eu olho para isso e digo, mas seria melhor a gente colocar mais uma coisinha aqui, não é não? Mas eu acho que essa aqui é bem fraquinha, é melhor retirar essa aqui. Como é que eu posso fazer isso? Todo tempo. E esse é o ponto para que quando a gente vá para um processo de culto a Deus, um processo de liturgia a Deus, a gente tem que descobrir quais são os princípios pelos quais Deus determinou que a gente se reunisse como igreja e adorasse Ele. Porque será que qualquer coisa que a gente fizer no culto
Deus receberá porque nós estamos com sinceridade no nosso coração adorando a Deus. E então, os reformadores entenderam da seguinte maneira que Deus defende princípios, não preferências. E nesse princípio regulador do culto, a gente descobre a liberdade de adorar, mas liberdade para agradar a Deus e não errar. E assim, a gente começa a entender exatamente que o princípio reformador, ele tem as condições necessárias, quando a gente entende ele, compreende ele, que a ordem desse culto, a forma como a gente se aproxima de Deus, não é uma forma fechada, sufocante, mas é para que a gente entenda que essa liberdade não é uma liberdade caótica, cheia de caos no meio de um culto. A edificação não é para ser um entretenimento. E a reverência não é sem uma rotina cognitiva. Ou seja, quando eu sou reverente, eu penso da forma como Deus quer exatamente ser adorado. Não está eliminando a minha capacidade de raciocinar, dizer, eu estou muito reverente. Não, você é reverente diante de Deus com o seu entendimento. Por que você faz isso e do que você faz isso? Por isso, a adoração reformada, ela visou a glória de Deus em toda a sua área. Para que a gente pudesse viver verdadeiramente diante da face de Deus. E nesse sentido, irmãos, existem dois princípios ou duas formas de como a gente pode lidar no culto a Deus. Existe um princípio que a gente chama princípio normativo e o outro que a gente adota. O que seria esse princípio normativo? O princípio normativo é aquele que é dizendo assim mesmo. O que é que se pode fazer no culto? Culto. Quando a igreja se reúne para adorar a Deus, o que devemos fazer neste culto? O princípio normativo, ele defendia e defende até hoje, e grande parte da igreja, seja ela católica, seja ela anglicana, que são os dentro da reforma, esses que partiram para essa linha, e todas as outras demais igrejas que não aceitam o princípio regulador do culto, eles entendem o que se pode fazer. Tudo aquilo que não for diretamente proibido pelas Escrituras, ou seja, tudo aquilo que Deus não proibiu na Escritura, pode ser feito no culto. Tudo o que Deus não proibiu na Escritura pode ser realizado no culto. Isso é um princípio normativo. Quando a gente tem isso, Deus proibiu que a gente colocasse um ringue de MMA no culto? Proibiu? Então eu posso fazer, não posso? Posso ou não posso? Posso, porque o princípio é normativo. Ou seja, aquilo que Deus não proibiu, eu posso fazer. Deus proibiu que tivéssemos gente fazendo malabares no culto. Ele proibiu? Então eu posso fazer. Coloco malabares, coloco cospe-fogo. Deus proibiu que se dançasse no culto? Não. Então pode dançar no culto. Tudo o que Deus não proibiu, expressamente na sua palavra, eu posso fazer. Essa é a tendência de quase todas as igrejas. Me diz na palavra onde Deus que proíbe cuspir fogo no culto. Isso não está na palavra mesmo, não. Aí a gente tem um outro que a gente chama o princípio regulador do culto. Não um princípio normativo, mas um princípio regulador. E o que seria o princípio regulador pelo qual a gente adota nos nossos cultos, e todas as igrejas reformadas, quase todas elas, adotam esse mesmo princípio de culto, princípio regulador.
E qual é a diferença nisso? É que tudo aquilo que Deus determinou, é isso que a gente tem que fazer. Seja por princípio, seja por mandato, ou seja por interpretação lógica de que aquilo se aplica verdadeiramente para a palavra de Deus, então a gente obedece. Qualquer coisa que Deus não falou, ou não se entenda disso, a gente não pode fazer. Eu entendo o princípio regulador do culto como um administrador público. Para quem é da área ou já estudou o direito público, administrativo, sabe uma coisa muito certa: você não pode fazer nada com dinheiro que a lei não determine. Se a lei é para comprar merenda escolar, tem uma X verba para isso. Tem uma X verba para comprar o gás. Eu estava na escola e a diretora disse assim mesmo: a merenda não vai ter, não vamos poder fazer merenda hoje. Por quê? Porque o gás acabou e o dinheiro não tem para o gás. A gente tem uma outra verba que é para um material de limpeza. E aí as pessoas disseram: tira um pouquinho disso. Tu está doida? É improbidade administrativa isso. Eu tirar o dinheiro da limpeza e comprar um gás não é útil, não é justo? É justo, porque aí eu compro o gás e faço a merenda dos meninos e todo mundo come e vai para suas casas. Do que ter um material de limpeza lá, que eu ainda posso esperar. Não pode. Você meter a mão e usar esse dinheiro para qualquer outra finalidade que não seja por gás, você incorre em processo, você incorre em exoneração, e aí vai em diante no processo. Esse é o ponto. A mesma coisa se aplica às Escrituras Sagradas. O que Deus determinou, é isso que você tem que fazer. Qualquer coisa que saia, aí que tem um detalhe. Mas Abraão, se só posso fazer aquilo, será que eu não posso colocar nenhuma outra coisa? Aí a pergunta que a gente vai fazer: tu vais arriscar? Tu conhece tão bem a Deus que tu vais arriscar colocar alguma coisa ou retirar alguma coisa só porque o teu coração está se enchendo de tanta vontade de fazer alguma coisa para Deus? E eu termino esse texto dizendo: a Bíblia diz que Davi expõe ele não como um grande rei. A Bíblia expõe ele como um grande adorador, um suave de salmos de Israel. Ele é mais colocado como isso do que qualquer outra coisa na história de Israel. Ele é colocado como o suave salmista de Israel, ou seja, o adorador a Deus. Esse que era cheio de Deus, esse que adorava Deus, que queria Deus muito para perto de si e que disse: a arca está muito longe, traz ela para perto. Ele tentou a primeira vez, aconteceu a morte de Uzá, ele ficou muito triste, passou 3 meses, ele percebeu que a arca estava lá, abençoando a casa de Obed. Não, vamos trazer a arca de novo. Depois de 3 meses ele ajeitou outro dia e a arca veio para Jerusalém, ele começou a adorar, o tempo passou. Quando o tempo passou, Davi disse assim mesmo: não dá, eu estou morando numa casa de tijolos, ou seja, de pedras, e Deus ainda está com essa tenda. Vão construir um templo ao Senhor. Olha o coração dele. Sincero, voltado-se para Deus, totalmente a Deus, diz: deixa eu construir. Então sabe o que ele faz? Chama Natã, o profeta que conhece mais a Deus do que ele. É um homem que ouve Deus. E ele era um profeta, Davi é profeta. Mas não um profeta como era Natã. Destinado especificamente para isso. Guiar o povo em sua lei, guiar o povo nos caminhos do Senhor. Ele chama Natã. Natã diz: oxe, Deus é contigo, homem. Faz tudo o que há no teu coração, porque a sinceridade é verdadeira, e esse é um grande desejo para honrar a Deus. E foi embora Natã. Naquela noite Natã Deus fala com ele: volta lá e fala para Davi: tu vais construir um templo para mim? Pedi isso? Te pedi alguma coisa? Mas porque isso subiu no teu coração, eu vou permitir e vou deixar que o teu filho depois construa para mim, porque tu é um homem de sangue.
no ministério dele, quando ele se levantar como rei, eu vou dar paz em tudo. E então ele vai poder construir um templo a mim. O que eu estou querendo dizer com essa história é que por mais que Davi desejasse muito fazer algo para Deus, que era uma construção, irmãos, um templo glorioso, ele foi pedir orientação. Deus quer? E ele ouviu do profeta, pode fazer, porque isso é bom, é bom. E Deus disse, não é bom, não das tuas mãos, mas do teu filho eu vou dar paz em todos os seus inimigos, e ninguém teve tanta paz quanto Samuel. E ele edificou exatamente um templo ao Senhor. Quando ele desejou edificar o templo, será que Davi não tinha na sua mente como ele deveria construir esse templo? Provavelmente. E Deus aceitou? Eu vou te dar o templo. Eu vou te dar o como tu tem que escrever e como tu tem que fazer cada um. Eu te dou a planta do templo. Assim como o tabernáculo que Deus deu, disse, quero que tu construa um tabernáculo como tu me viste aqui no céu. Tu vai construir aqui na terra. Uma réplica do que está lá, vai ser uma réplica aqui. O templo que Davi constrói aqui é uma réplica do que ele vê lá. Deus tem tudo programado, tintim por tintim. Como a gente vai introduzir alguma coisa ou retirar alguma coisa que Deus não terminou ou que Deus não quis? Será que porventura a gente sabe muito de Deus? É o princípio regulador do culto. Significa regulador? Significa dizer que Deus é que decide o que ele vai regular ou não. O que diz que é certo ou não é certo. Essas são as regras. Se essas são as regras, é isso que é o caminho. Qualquer coisa fora dessas regras, a gente não tem direito de fazer. Ah, mas Deus pode fazer? Pode. Mas Deus falou? Não falou, então eu não faço. Boa explicação. Mas vocês percebem? Por que não sair? Saul, ele saiu porque ele tinha uma ordem clara. Propriedade administrativa. Então, o nosso ponto é que a partir de então a gente vai começar a entender porque as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Por que vão acontecer? Porque Deus determinou desse jeito. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é entrar num erro, é entrar em achismo. E para que a gente vai fazer isso? O culto é para Ele. Se Ele já disse o que Ele quer, por que eu vou fazer outra coisa se eu quero agradá-lo? Por que eu tenho que buscar outro meio se eu quero agradar? Você não veio para agradar, mas eu não posso fazer. Ele está te dizendo o que Ele quer. Nos colocamos, todos nós, de pés e oremos ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos neste dia. Conhecemos algumas das histórias que já tínhamos, Senhor, lido na Tua palavra, a respeito de como o Teu povo, Senhor,